Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao projeto Carômetro. Nesta aula eu vou mostrar como limitar o número máximo de caracteres que podem ser digitados em uma caixa de texto. Neste projeto eu vou ter duas caixas de texto, uma para o registro do aluno e a outra, vou desenhar aqui, JLabel, propriedade text, nome, JTextField. Vou mudar aqui o nome da variável para txt nome. Essa outra caixa de texto vai ser usada para exibir o nome do aluno. E é importante a gente fazer a limitação de caracteres, pois aqui no banco de dados, na tabela alunos, eu limitei o campo nome a no máximo 30 caracteres. Para poder limitar o número máximo de caracteres em cada caixa de texto, eu vou usar o Plain Document, que é uma classe Java que permite estender recursos de formatação. E para estender esses recursos, eu vou criar um método específico dentro deste pacote utils. Este método será invocado pelo construtor desta classe validador. Vamos lá! Eu vou aqui acessar a classe validador, que está dentro deste pacote utils. Lembrando que eu criei a estrutura desse documento nas aulas anteriores. E aqui na classe validador, eu vou criar uma herança. Para criar uma herança, a gente usa a palavra reservado extends, plain document. Combinação de teclas Ctrl Shift O. Para ele importar este recurso, dentro aqui desta classe, vou criar em modo privado uma variável do tipo int. Vou chamar essa variável de limite. Essa variável será usada para definir o limite de caracteres que a caixa de texto vai permitir. E aqui no documento, eu vou criar o construtor tendo como referência este limite. Então, botão direito do mouse, vou selecionar essa opção Source e aqui vou selecionar essa opção para gerar o construtor usando esta variável. Selecionado aqui limite, vou clicar nesse botão para gerar o construtor. Bom, estou usando aqui muitos recursos de programação orientada a objetos. Caso você tenha dúvidas ou queira revisar conceitos de programação orientada a objetos, eu recomendo aqui no meu canal esta playlist Fundamentos da Linguagem Java. E agora eu vou criar um método interno que vai ser usado para limitar o número máximo de caracteres. Vamos lá. Public void insert string. E dentro aqui de parênteses, vou criar alguns parâmetros relacionados à lógica que eu vou usar para limitar os caracteres. Int ofs, vírgula, string str, vírgula, attribute set a. Combinação de teclas Ctrl Shift O para ele importar este recurso. E atenção, a importação aqui está relacionada à caixa de texto da interface gráfica, que pertence ao javax.swing, então eu vou selecionar este aqui de baixo. É importante aqui, para esse tipo de método, eu tratar uma exceção referente à extensão desses recursos. A gente vai usar aqui então a palavra reservada throws, TROWS, bad location exception. Faltou aqui um H. Combinação de teclas Ctrl Shift O para ele importar esse tipo de exceção. E aqui dentro deste método, vou criar uma estrutura do tipo if getLength mais str.length menor
ou igual a limite, na linha de baixo, super ponto insert string, esse aqui de cima, afs,str,a. Deixa eu explicar melhor este método. Através do construtor, que é esse super aqui, eu vou estender este recurso às caixas de texto, informando qual que é o limite máximo permitido. Esse método aqui, que é usado internamente, ele vai verificar se o que você está digitando na caixa de texto é menor ou igual a esse limite que você vai estabelecer. E caso essa condição seja verdadeira, ele vai permitir que você insira caracteres nas caixas de texto. Agora, se esta condição for falsa, ou seja, se você passou do limite, você não consegue mais digitar nada na caixa de texto. Combinação de teclas Ctrl Shift F para alinhamento do código. E aqui em cima, na linha 7, tem um aviso onde ele está me sugerindo serializar o objeto de classe. Normalmente a gente serializa objetos em uma mesma classe. Eu vou aceitar aqui a sugestão, adicionando um identificador nesta classe. Vou salvar tudo. E para usar este recurso, eu preciso aqui chamar o construtor validador, passando o valor do limite. Para fazer isso, eu vou retornar a classe carômetro e eu vou limitar esses dois campos de texto, o txtra e o txtnome. Vou acessar aqui então o código fonte e vou localizar aqui no código a caixa de texto txtra. Aqui no final, por uma questão didática, vou gerar um comentário. Uso do plain document para limitar os campos. txtra.setDocument. E aqui dentro, new, vou instanciar aqui o construtor validador, que a gente acabou de criar, passando aqui o valor 6. Esse valor 6 que eu estou passando é o número máximo de dígitos que eu vou permitir neste campo de nome txtra. Combinação de teclas Ctrl Shift O para ele importar este recurso, e a gente usa esse mesmo raciocínio para a caixa de texto txtnome. Para ganhar tempo, vou copiar aqui essas duas linhas, Ctrl C. Rolando aqui o documento para baixo, você localiza a caixa de texto de nome txtnome, Ctrl V, e aqui no final, txtnome.setDocument, new validador. Só que aqui eu vou mudar o número máximo de caracteres para 30, que é o número máximo que eu defini no banco de dados. Vou salvar tudo e vou executar. Aqui em cima, em RA, eu vou pressionar a tecla 1 e vou deixar essa tecla pressionada. Percebam que ele só permite a digitação de 6 dígitos. Não consigo digitar mais do que 6 dígitos neste campo de texto. E aqui embaixo vou pressionar a tecla A. Também não consigo digitar mais do que 30 caracteres neste campo de texto. Por enquanto, é só.